Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você sabe me dizer quanto o banco lucra em cima da sua dívida? E eu não estou falando do valor que você deve ao banco, eu estou falando do valor que verdadeiramente o banco lucra com você. Eu estou falando de algo que ninguém costuma dizer, muito menos nas redes sociais. Que o banco ele não lucra quando você paga rápido e você sai das dívidas. O banco lucra quando você fica preso nela, nas renegociações. E é aqui que entra um dos maiores segredos do sistema bancário, os juros remuneratórios. Um nome bonito e bastante técnico para significar na prática simplesmente o valor que você paga para utilizar o dinheiro deles. Na prática, remuneratório significa a remuneração dos bancos, ou seja, o lucro deles. Mas, diferente do que muita gente pensa, os juros remuneratórios não têm um limite definido por lei. Isso quer dizer que o banco pode cobrar o que eles quiserem? Não, calma lá. Isso não virou ainda um faroeste. Existem métricas, existem limitações, mas quem define isso é o próprio mercado. Então, se um determinado banco cobra um valor muito acima da média de mercado, que seria em torno de 1,5 vezes ou 2 vezes a média do mercado, isso sim é classificado como abusivo. O problema é que ninguém verifica essas informações, ninguém questiona, ninguém sabe metrificar ou buscar a informação do que é a média de mercado no Brasil. E esse tipo de informação está disponibilizado na própria plataforma do Banco Central. E é por isso que a maioria das pessoas acabam pagando juros muito acima da média de mercado aqui no Brasil. Mas a partir de hoje isso tudo muda, porque nessa aula você vai aprender tudo que você precisa saber sobre juros remuneratórios, como ele funciona, para que você pare de jogar um jogo que você não sabe jogar, para que você pare de jogar um jogo como amador e você se torne um profissional, um estrategista em dívidas. Então vamos avançar para o conteúdo. Já vou dividir a tela aqui com você. Então, o que são os juros remuneratórios, né? Também conhecido como juros compensatórios, são juros cobrados em operações de empréstimo, de financiamento ou outros tipos de crédito. O seu objetivo, como eu falei, é remunerar a instituição credora, ou seja, a instituição que está cedendo o crédito, pelo serviço fornecido. Remuneratório, como eu falei, é igual a remuneração, é o ganho, é o lucro do banco. Juros remuneratórios não têm limite de taxa. Isso aqui é um grande mito, que as pessoas acham que existe uma limitação de cobrança de juros remuneratórios. E no Brasil, pelo menos nesse momento que eu estou gravando a aula, não existe um limite fixo de juros, tá? De cobrança de juros. Mas é considerado abusivo, sim, quando ou seja, quando esta taxa está acima, está a 1,5 vezes ou 2 vezes mais do que a taxa média utilizada no mercado, conforme o Banco Central, ou seja, do que está ali na média de mercado no Banco Central, para o período da assinatura daquele contrato, ou seja, quando você assinou o contrato do crédito, e também para o tipo de contrato. Então, no decorrer das aulas, essas são aulas mais teóricas, conceituais, mas no decorrer das aulas vocês vão aprender a como pesquisar a taxa média de mercado para aquele tipo de contrato que você tem, para aquela data de assinatura do contrato, ou seja, para aquele mês que você que você recebeu o crédito, e aí, averiguando essa taxa média de mercado no Banco Central, você vai entender se o seu contrato está ou não muito acima da média de mercado. Você vai conseguir fazer a análise do seu contrato para entender se os juros remuneratórios do seu contrato estão classificados como um contrato abusivo, né? Você vai entender se o seu contrato tem uma taxa média que é 1,5 vezes ou 2 vezes acima da média de mercado quando você contratou aquele crédito. Então, você vai aprender isso no decorrer das aulas, tá?